Seja bem-vindo a mais um episódio do The Mark Podcast. Hoje eu estou com o Dr. Melci, um entrevistado que eu particularmente tenho um carinho pessoal muito grande. Ninguém mais, ninguém menos que ele para falar de longevidade. Doutor, se apresente. Prazer é todo meu, Heitor, sem dúvida alguma. Uma grande honra estar aqui com vocês, num bate-papo gostoso destes, né? Onde a gente vai poder realmente expor algumas experiências e como se diz, vivendo e aprendendo, né? E reciprocamente. Meu nome é Melci Tonon, eu sou médico formado aqui pela FAMERP, São José do Rio Preto, já tenho 42 anos, é longa estrada, hein? Onde da ginecologia e obstetrícia, onde eu tenho que agradecer aos meus mestres da ocasião, que me deu a oportunidade de chegar até aqui, e do que eu tenho realmente ligado a esta área fantástica, maravilhosa, ginecologia e obstetrícia. E resolvi interromper essa carreira para dar continuidade a uma coisa que eu me apaixonei. É aquela história, né? Você casa, né? Você está apaixonado para casar. E eu casei para apaixonar. E porque me apaixonei com a medicina ligada à área da longevidade. Medicina é hoje denominada de medicina funcional e integrativa. Eu fiz então 2 anos de curso, fiz uma pós-graduação e cheguei então com 2 títulos, 16 provas, a finalizar, veja bem, tudo isso aí, e daí para adiante só colhendo os frutos da felicidade, né? É a medicina ligada então a ser longevo, ou seja, vamos morrer jovem o mais tarde possível, vamos trabalhar uma longevidade tida como realmente nutricional. E eu olhando para você, eu posso te garantir que você está comendo hoje mais ou menos 80% errado. Não que você queira. Não que você queira. É o que está disponível nos dias de hoje, na vida do dia a dia, né? Exato. Tá? Eu falei, acho que longevidade também não é só você chegar aos 100, 200 anos, sei lá, se isso for possível algum dia. Mas é também você chegar aos 100 anos bem, né? Você conseguir, fazer as coisas que você sempre fez, consciente, lúcido. Então, acho que isso seria uma definição de longevidade. Longevidade, né? Justamente porque a longevidade é o que você falou, não é chegar aos 100 anos de idade. Não. A proposta é que você, então, atinja essa idade de 90, 100 anos de idade, cujo tempo longevo, né? Sem estar doente. Vamos morrer jovem o mais tarde possível. Vamos envelhecer sem adoecer. Se você olhar para essa lâmpada aqui, ó, ela está brilhando lindamente e segundos antes dela apagar, está brilhando, ó. Quando ela chegou no tempo de vencimento dela, o que acontece? Desliga e acabou. Assim eram os nossos avós, nossos bisavós, há 100 anos atrás, né? De repente, eles tinham seus 90, 99, 100 anos, de repente, no dia seguinte, o vovô vão acordar, já tinham morrido. Tempo de vencimento. E não estavam doentes. Essa é a grande verdade. Então, a proposta de hoje é você, então, não retroceder lá no passado. Não tem como mais, né? Mas sim, vamos então trabalhar uma sistemática onde você pode ter qualidade de vida, né? E hoje isso é fácil, dada essa medicina que eu aprendi, onde você mapeia o seu sangue hoje e vê então no mapa os dizeres do que você está fazendo de errado em termos alimentares. E é fácil interpretar isso. Vamos enxergar que existem, veja bem, na natureza, 85 minerais disponíveis. Das vitaminas, olha que coisa impressionante, ó. Só do complexo B nós temos 10 vitaminas. Olha só, tem a vitamina B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, B15 e agora a B17 falando aí. B17? Que acham que é vitamina e uns contestam que não, tratada, veja bem, que é orientada para tratar o câncer. É a amigdalina que eles chamam, mas está muito interrogada, né? E tem a vitamina A, tem a vitamina C, a vitamina D estão falando que não é vitamina D coisa nenhuma, é o mais potente hormônio esteroidal conhecido no mundo todo hoje, que isso aí dá uma palestra de horas e horas e horas, né? E a vitamina E, você vê, a vitamina E tem 8, são 8 vitâmeros. Tem a vitamina E, né? Que é o chamado o tocoferol. Então nós temos o tocotrienol, que é o alfa, beta, gama e delta tocotrienol, e o alfa, beta, gama e delta tocotrienol, né? Trienol. E qual seria a função dessa vitamina? A vitamina, todas elas, sem dúvida nenhuma, te mantém em homeostase, né? E fazer com que você tenha qualidade de vida. Então, vitaminas e minerais. E junto com essa ainda não falei a vitamina K, que o médico de um modo geral conhece o quê? Uma vitamina K, que é a K1, que é a filoquinona. Eu já conheço 23 tipos de vitaminas K.
E existem as subdivisões, por exemplo, vitamina K2, dentro dela também existe subdivisão. São as chamadas vitâmeros. Eu conheço a K1 e tem outros 22 vitâmeros, como a vitamina E, que tem 8 vitâmeros. São chamados vitâmeros, né? Esse conjunto todo, quando então ingerido de forma coerente, corretinha, certinho, você vai ter então uma qualidade de vida que o vovô tinha lá na época que ele plantava, né? Lá no campo, de uma terra fértil de 85 minerais, na terra nua, que tudo que se plantava nascia e chegava ao termo com todos os minerais e vitaminas necessários para a vida. Naquela época usava veneno? Não, né? Tinha veneno, porque o solo já era riquíssimo nesses minerais todos. E quando você plantava aquela semente, a semente então diante, veja bem, da micorriza, que são os fungos da época, e dos minerais disponíveis, fazia com que realmente a planta crescia, chegava então no meio termo, saudável, e chegava na colheita, e ele então armazenava lá na fazenda e comia aquilo durante o ano todinho. É que acho que hoje um dos problemas é que esse mineral não está voltando para o solo, né? Então acho que está sendo um ciclo sendo interrompido. Justamente. Agora você imagina, então, de 100 anos para cá, várias gerações passando por ali, plantando, colhendo e comendo. Foi retirado do solo. Ao longo do tempo, alguém devolveu esses minerais para o solo? Não. Isso foi acontecendo ao longo do tempo. Quando, de repente, diante de tanta doença ocorrida, resolveram estudar o solo e viram que nós estamos só, em média, com 40% dos minerais que existia lá no passado, que é o que existe nos dias de hoje. Agora vem a confusão. Por que, então, que tudo isso está acontecendo? Se o solo tem 40% dos minerais, antigamente tinha 100%, ou seja, riqueza total dos 85%, e você precisa de 60 minerais no mínimo para a vida. Lá naquela época você não usava agrotóxicos, herbicida, pesticida, fungicida, porque o solo já tinha a riqueza dos minerais suficiente para chegar então o quê? A sua melancia naquele estágio fantástico dela, a espiga de milho desse tamanho, as frutas com um sabor de fruta, com a carga vitamínica excepcional para uma vida saudável. Mas aí ao longo do tempo, na retirada e não reposto, o solo ficou carente. A média 35, 40, até 50% desses minerais disponíveis. Bom, se está faltando então no solo minerais, quando você planta alguma coisa, já não tem mineral suficiente, então a planta já nasce já debilitada. A praguinha que está por ali, realmente ela vem, come. Essa praga cresceu, essa praga mutou. Essa praga, então, agora está fazendo uma devassa, veja bem, então, em tudo que você pode imaginar. Então, hoje, para você ter, então, um resultado final, você tem que usar agrotóxico aonde? Na semente, assim que nasce, no meio termo, na colheita, na armazenagem, juntamente com o quê? Com o conservante, que é o que nós estamos comendo nos dias de hoje no mercado. O dono do mercado vai tomar prejuízo daquele que ele guarda lá, né? Que chega para ele. Vai ter um conservante, senão isso tudo vai então apodrecer, né? Olha então o resultado disso tudo hoje. Você tem que sair da sua casa, do lado tem então o mercado, você vai lá, compra tudo isso aí, leva para a tua casa e está comendo no dia a dia. Não é mais alimento, é produto alimentício. E esse produto alimentício ao longo do tempo vai complicar. Ou seja, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Concluindo, então, que esse número de doenças que tem aí, que poderia ser evitada, que é o câncer, tá aí, olha, as doenças autoimunes, né? O diabetes está falando altíssimo nessa história toda, por um erro alimentar de forma catastrófica, esses infartos fulminantes que estão ocorrendo por aí em jovens, principalmente, né? As doenças ligadas, veja bem, à condição psiquiátrica, que viram que, de um modo geral, ela tem um embasamento, principalmente nutricional, e chegar na conclusão que realmente isso é um déficit nutricional, sério. Bom, estudiosos de Harvard, leste europeu, John Hopkins, aí, Nova Zelândia, Austrália, num consenso geral, chegaram a essa conclusão. E daí, então, começou-se a trabalhar, então, o que? A suplementação. Nós não vivemos de remédio. Remédio é bom? Sem dúvida nenhuma, mas remédio é para remediar, óbvio, né? Você toma realmente por remédio... Medicina reativa. Acabou, parou, chega. Hipócrates, o pai da medicina, né? Você vê, o juramento de Hipócrates. Um grego que nasceu lá na Grécia, e morreu na Tessália com 81 anos, e ele dizia naquela ocasião, um sábio, né? Um matemático, um filósofo, um grego, dizia, que seja o seu remédio o seu alimento, e que seja o seu alimento o seu remédio. Será que você está fazendo isso hoje? Muito longe disso, né? Já estamos no produto alimentício. E aí, então, nós estamos nos complicando realmente cada vez mais, de forma progressiva, e é assustador o que a gente vê em consultório hoje das pacientes que chegam ali. E vou te resumir agora bem rapidinho.
Como eu sou ginecologista e obstetra até então, em novembro, eu recebi as minhas pacientes, mulheres do consultório, claro, né? Parece que elas combinavam lá embaixo, eu estou no 5º andar, 15, 20 mulheres de manhã, falavam, vamos queixar para o doutor a mesma, né? As mesmas queixas, nós 15, e de tarde as mesmas queixas, nós 15, né? Todos iguais, hein? É um combinado. E quais eram essas queixas quando chegava diante de você lá no consultório, na sala? Doutor, eu estou deprimida, doutor, eu estou engordando com o cheiro da comida, eu estou com a unha quebradiça, queda de cabelo, a minha condição psiquiátrica preocupante, a minha libido foi embora, ou seja, todas elas queixando a mesma coisa. E até então, o que eu fazia no meu consultório, como realmente os colegas faziam também na área clínica, na área, veja bem, da endocrinologia, no cardiologista, aquela rotina de exame comum. Vamos fazer um hemograminha, vamos fazer um colesterol, um triglicérido, uma glicemia, um TSH, um T4, quanto muito, realmente o T4, um ácido úrico, e ficava por ali. Quando você então via aqueles exames, você dizia, puxa vida, você está melhor que os meus, ó, que beleza, ó, você está nota 10, saúde perfeita, você não tem, mas está estressada. Toma esse ansiolítico e faz uma pequena viagem que você vai voltar melhor. E a coisa continuava funcionando do mesmo jeito. Sim. Foi quando eu resolvi mergulhar mais ainda, e aí eu fui então, me adentrei e mergulhei dentro de uma célula. Foi aí que eu aprendi a ver o que é o ciclo de Krebs, né? Que é a produção de energia. Aí que foi ver o que é a energia fabricada, veja bem, pelo organismo diante da alimentação coerente das nossas vidas. A surpresa foi muito grande. Aí eu me apaixonei. E aí deu início ao estudo a longevidade. A longevidade, né? E doutor, acho que a gente viu que a nutrição é um pilar muito, muito importante para a longevidade, mas é um conceito que o senhor até já me explicou um pouco brevemente, que me chamou muita atenção, é de que forma que a epigenética, que eu acho que é um conceito que está ganhando muita notoriedade agora, está relacionado com a longevidade. E também o que é epigenética, para o pessoal que não sabe. Sim, é um termo realmente muito utilizado nos dias de hoje, mas muito pouco conhecido pela classe médica e no geral também, não é? Genética é aquilo que você herda, não é? Dos seus pais, não é? Eu achava que era coisa de 50%, 80%. Não, a genética hoje está determinada como uma herança que não passa de 7%, 8%. O que é a epigenética? A epigenética transcende a genética, muito longe. Mas como? Bom, a minha família, então, todos os meus irmãos, meus tios têm câncer de próstata e eu vou ter também. Não necessariamente, né? Porque a epigenética, ela transcende a genética e você não é mais o chamado refém da sua hereditariedade. A partir do momento que você nasceu, se você então realmente for colocado num meio que não tenha, veja bem, então, meio tóxico, de uma alimentação saudável, né? Onde você tem as suas 8 horas de noite de sono realmente, que é o chamado sono reparador, né? E se tiver uma alimentação coerente com tudo isso que nós falamos agora em nutrientes, você vai estar silenciando o gene cancerígeno ou de outras doenças. Isso é a epigenética. É fácil de explicar com um exemplozinho muito tranquilo. Quanto você acha que uma abelha operária, né? Ela vive ao longo do tempo dela? 1 ano? 5, 6 meses. Agora, quanto tempo você acha que uma abelha rainha daquela mesma colmeia, cujo genoma dela é o mesmo dessa abelha operária, ela vive no geral? 1 ano. 6 anos. Vixe. 52 vezes mais do que a abelha operária. Isso por quê? A abelha operária ela sai para o campo buscando pólen para fazer com que realmente seja formado o mel. Mas antes do mel nós temos a chamada geleia real, que ela vai se alimentar de geleia real no início para dar sobrevivência até o tempo para ela conferir realmente o produto mel, né, no total. Sim. Só que a geleia real total, daí para diante, é para a abelha rainha. Que ela está lá dentro, sentadora tranquila, numa boa, confortável, e come só a geleia real. Isso é a epigenética. Ela transcende, veja bem, então a genética é muito longe. Se você pegar então irmãos gêmeos, nasceram gêmeos univitelídicos, né, e de pequeno, são separados, você manda um para o Japão e outro fica aqui. Lá vive naquele meio, né, e você vive neste meio aqui. Depois de 15, 20 anos, você confronta os dois. Você vai ver um obeso, você vai ver realmente um doente, um intoxicado, um com problemas de ordem
de ordem psiquiátrica, ou seja, você vai encontrar uma condição totalmente diferente de um do outro. Isso é epigenética. É a forma com que você conduz a tua vida a partir do nascimento, diante dos tóxicos, do nutricional, dos estados depressivos, da tua noite bem ou mal dormida e aí por diante. É o contexto geral de como viver dali para diante. Isso é epigenética. É um capítulo vasto, hein? Se for falar disso aqui, é um dia inteiro. Vixe. Doutor, e entrando um pouco nesse pilar de nutrição, que o senhor é especialista nisso, o senhor já me mostrou bastante também, mas que hoje cada vez mais as pessoas estão aumentando o consumo de carboidrato, né? Vou dizer assim, dentro do tanto que elas consomem de calorias por dia ou comida, cada vez mais o carboidrato é uma parte maior, assim, vamos dizer assim. Eu sei que o senhor é também um defensor assim ou vê a dieta cetogênica como uma boa forma de se alimentar. Então eu queria que o senhor falasse qual é o problema realmente desse altos consumos de carboidrato e qual que são os benefícios da dieta cetogênica. Isso, sem dúvida alguma. O carboidrato, né, quando a gente fala em carboidrato, são os elementos geradores do corpo humano quando você os faz de açúcar, né? Então veja bem, você comer então milho, mandioca e batata, isso já é amido, que vai gerar a hora que você ingeri-los em açúcar na corrente sanguínea. Se você então comer tudo que provém da farinha branca, a farinha branca, que é o pior, a pilastra pior dessa história toda, vai ser uma geradora de açúcar no sangue. O arroz também vai ser E mais o açúcar que você come no dia a dia, no seu cafezinho, no seu suco, na sua Coca-Cola, né? Então, o montante é complicado. Ou seja, no ano de 1700 comia-se, assim, em média, 3 quilos de açúcar per capita ano. 3 quilos. Hoje o brasileiro se diz o campeão mundial. Ele está comendo em média de 80 a 84 quilos de açúcar por ano, per capita ano. Nossa Senhora. É um absurdo. Então tudo que você come hoje tem não. Você vê, para você ter uma noção, um pãozinho francês, uma baguete. Se eu tirar o seu sangue, falar, ó, isola o açúcar, a glicose, o açúcar, deste indivíduo nas condições normais. Dá uma colher dessa de chá cheia. Colher de chá. Uma baguetezinha, um pãozinho francês, uma baguete, salgado, tem 4 colheres de açúcar, das de chá, e tem gente que come 1, 2, 3 por dia. E lá vai fumaça. Você vê, é açúcar entrando no corpo humano inteiro. Esse carboidrato, então, é transformado em açúcar, cai na corrente sanguínea, o pâncreas, então, pega a insulina e pega esse açúcar e fala, vamos utilizá-lo como energia e põe dentro das células para fazer o componente energético, né? E o restante desse açúcar vai acumular em algum lugar. De um modo geral, ele é transferido, veja bem, em forma o triglicerídeo, que acumula no fígado dos músculos para utilização energética. E o resto, ele vai o quê? Glicar, ele vai inflamar o corpo humano todo. Você tem uma noção, uma célula carcinogênica, ela tem uma avidez simplesmente 19 vezes ao açúcar mais do que uma outra célula normal. Então ele chupa o açúcar para ele, né? O câncer, então, ele tem uma avidez de 19 vezes mais do que uma célula não cancerígena. Então se alimenta um tumor com açúcar, de um modo geral é assim, né? Tanto que aquele exame famoso é o PET scan, quando você faz esse exame, eles injetam um contraste na sua veia, né? E que injetam é açúcar puro. flúor, né, o glicose. E fica olhando um painelzão lá onde que aquela glicose ela vai. Onde está o tumor, sem dúvida nenhuma, a glicose entra e é fotografado, mostrando realmente o tumor naquela região dada pela avidez do açúcar. Você quer matar um tumor de fome, você simplesmente faz o quê? Zero o açúcar do indivíduo. E tudo que gera açúcar. Você faz a chamada dieta cetogênica. O tumor começa a murchar, a regredir. Você mata ele de fome. A dieta cetogênica é fantástica, né? O que é composta? A dieta cetogênica você hoje enriquece o caboclo, né, a pessoa ou o paciente, portadores veja bem, de diabetes ou de uma doença dessa natureza, com pobreza total em carboidrato, que é o low carb, né? E você entra com gorduras boas, que são as gorduras saturadas, né? Que vem as gorduras saturadas que vêm para resumir rapidamente, que é o chamado de azeite, o extra virgem, né, das azeitonas. Você vê o óleo de coco, que é fantástico nessa história toda, os ômegas 3, que são os óleos dos peixes, que aí encaixam que as gorduras... Banha de porco.
A banha de porco, que o teu vovô comia lá no passado, né? Que nós não comemos hoje. Hoje ainda é muito condenado, né? Mas já voltou, hein? Tá voltando com tudo aí, hein? Então, essa dieta é uma dieta realmente riqueza de folhas, legumes, verduras, né? Carnes brancas. Já a vermelha é uma carne realmente que está orientada para se comer menos, né? Pelo menos priorizar a carne branca. Priorizar a carne branca, o peixe, né? Que é fundamental. E a riqueza nessas gorduras saturadas que a gente chama. O que é gordura? As gorduras são as gorduras saturadas, que tem a de cadeia curta, a cadeia média e as tem a cadeia longa. As gorduras saturadas são de origem animal ou vegetal? Então, de animal e vegetal, né? Animal e vegetal. Você vê. A gordura saturada de cadeia curta, realmente ela tem no máximo 6 carbonos, que é então os acetato, os butiratos. Acetato é o vinagre de maçã. O butirato é a manteiga indiana, né? A manteiga. E o ácido capróico. E já a gordura saturada de cadeia média é o o cáprico e o ácido láurico, né? Sim. E depois vem então as cadeias longas com mais de 14 carbono, que é o mirístico, que é o palmítico e vai embora. E o láurico, que é a carne que você come no dia a dia vermelha, né? Isto é gordura saturada. E as monoinsaturada, que é a gordura que vem do que? Do óleo do extra virgem. E as poliinsaturadas, que tem mais de 18 carbonos, com mais de duplas ligações. Aí vem então os ômegas 3, que é o eicosa pentanoico, doucosa pentanoico, né? E aí vai abrindo um campo enorme dessas gorduras. Isso é gordura boa, saudável, né? Não é realmente o que? O óleo vegetal. O óleo vegetal é uma gordura, né? Poliinsaturada, que é o ácido linoleico, né? Que é o ômega 3, ômega 6 e ômega 9. O óleo vegetal é ômega 9, essa gordura é o ômega 6. Mas que no óleo vegetal ela está oxidada. O ômega 6 é fundamental para a vida, mas não oxidado que tem no óleo vegetal. Por isso que o óleo vegetal hoje é bem duvidoso e já não é mais um alimento. E sim, por exemplo, a margarina. A margarina é chamada interesterificada, ou seja, ela está um passo de plastificar realmente no seu organismo. Não é indicada de forma alguma. A manteiga sim, mas a margarina já não deve, né? Tanto que você pega então num porão, coloca lá um potinho, uma vasilha com manteiga e uma vasilha com a margarina. Daqui uma semana você volta lá e vai ver quem está comendo, quem está me dando aquele pote comendo. Vou fazer, hein? Vou ver isso aí. É na manteiga. Na margarina não tem. Eu já vi casos, veja bem, então no sítio de feridas bovinas ou caprinos que não se curava com nada. O caboclo pegou a margarina e começou a passar, veja bem, naquela lesão, não saltava bicho. E ele fechou a ferida dessa forma. Caraca. É grave. Ô doutor, e você falou da dieta cetogênica, que a base dela realmente é o low carb, né? Seria low carb, praticamente você zerar o carboidrato, né? E entrar com gorduras boas saturadas, sim, né? E, por exemplo, eu sou um cara fisicamente ativo, assim, faço bastante atividade física, e eu tenho um gasto calórico muito alto. Então, fala assim, pra mim, eu não consigo deixar de comer carboidrato, então, porque eu tenho um gasto calórico muito grande. Tá. Então, para comer isso com carne, poxa, seria comer muita carne. Então, eu falo, para esses casos ainda, poxa, existem carboidratos bons e ruins, por exemplo, batata doce ou algo desse tipo aí. Por exemplo, trocar o arroz por alguma outra fonte de carboidrato, que eu não consigo deixar de comer carboidrato. O carboidrato no organismo é importante, né? Falava que antigamente o carboidrato você tinha que ter 40% do carboidrato, 20% de proteína e 20% de gordura, né? E viram que os atletas que comiam o seu macarrãozinho lá no início para fazer um esporte, isso deixou de existir. Os triatlos já não comem mais carboidrato dessa natureza. Nós temos os carboidratos bons aonde? Retirado do que? Das frutas. Os legumes também tem carboidrato, quantidade pequena, mas tem. A batata doce que você citou realmente é importantíssima, é gerador de energia e não é acumulativa, ela não glica, ela não inflama, né? Agora, a carne vermelha, quando você ingere, né, ela tem a glutamina, que é pela glutaminólise, ela vira açúcar no sangue. Então, a proteína também vira glicose. Justamente. Teu corpo, de forma inteligente, ele pega a tua alimentação proteica e se transforma, veja bem, em glicose, de forma inteligente, ali pela gliconeogênese daquilo que você está precisando. Então, você não precisa comer carboidrato ou comer açúcar para você ter realmente uma fonte de energia boa, que é a glicose. Ela dá carne vermelha, dá proteína de um modo geral, a que precisa, ela transfere isso aí e forma o açúcar necessário para a tua vida.
Então não precisa, essa história de comer carboidrato, tem que comer quantidade de arroz, tem que comer meu pãozinho de manhãzinha, não é? Não há necessidade disso tudo. Né? Claro, vai depender muito do quê? Da sua atividade física. De repente, o sedentário come aquilo tudo, não queima, ele vai estar acumulando. O elemento que tem uma atividade física mais violenta, mais forçada, que requer pode até comer, que não vai te fazer mal, você vai queimar aquilo e transformar em forma de energia, né? Então acaba que você não tem um acúmulo de gordura, Justamente. Não tem esses picos de glicemia também. Você vê então a carne vermelha e a gordura, e a própria gordura, hein, nesses fenômenos, forma açúcar, na medida da necessidade do teu organismo. Mas eu vi que existe, acho que é a curva de insulina, né, que eles falam. A curva de insulina. Você acaba não tendo essa bomba de carboidrato, você acaba tendo picos, né, de insulina. Então, você ter essa gordura, acaba sendo... Heitor, nós somos diabéticos no mínimo 3 vezes por dia. Como após assim? o café da manhã, após o almoço e após o jantar. Quando você ingere carboidrato, a sua glicose ela glicou. Ela atinge um nível alto para depois cair. Mas se isso for frequente, então esse picar e glicar, o que é glicação? Glicação é um processo inflamatório. Quando você faz a chamada hemoglobina glicada, né, que é aquele exame, glicemia e depois hemoglobina glicada. A glicemia ela te dá uma noção do quê? Da tua glicose, do teu sangue, daqueles 24, 48 horas. Já a hemoglobina glicada, ela te dá uma noção da média do seu açúcar nos últimos 3 meses, principalmente nas 2 últimas semanas. Então a hemoglobina, ela é uma proteína quaternária, altamente sofisticada, né? Que está lá na hemácia, que é o transporte de oxigênio. Tem o ferro, o grupo M lá, como é que funciona? Isso, justamente. Mas o que é glicada? É destruída pelo açúcar. Então você pega uma amostra de sangue, né? O laboratório vai avaliar aquilo tudo. Então ele vai ver lá a hemoglobina e ele checa então a hemoglobina no campo onde ele está realmente estudando. Se você tiver até 5% de hemoglobina glicada, ou seja, destruída, disforme, que não tem função nenhuma mais para transporte de oxigênio, equivale a dizer que sua glicose nos últimos 3 meses, a média, estaria em torno mais ou menos de 85, 90. Mas se você tiver 6% de hemoglobina glicada, hemoglobina destruída, você vai ter em média a tua glicose nos últimos 3 meses para 120. E se tiver 7% dessa hemoglobina glicada, estragada, a tua média, o teu açúcar nos últimos 3 meses pula para 150. Então você se iludir com a glicose, você quer me enganar, eu te peço os exames, você vai lá então no laboratório e fala, vou ficar uma semana sem comer carboidrato, que eu vou enganar o meu mostrando que minha glicose está normal. Mas a hemoglobina glicada é a média dos últimos 3 meses. Não tem como você contestar aquilo. Ali que você vai ver realmente o quanto que você está, né? Mas hoje não se faz mais esses exames. O exame mais importante é o chamado índice de Roma, ou seja, resistência insulínica. Isso? Você pega a insulina versus a glicose, divide por 22,5, você vai ter um índice de Roma, vai ter um valor ali. Aquele valor não pode exceder 1,97. Se ele exceder esse valor, você está caminhando para ser um diabético futuro. E doutor, vou tocar num ponto aqui um pouco polêmico, entre aspas, porque acho que de uns 2, 3 anos para cá a dieta vegana, né, a dieta vegetariana, vem ganhando muita fama, né? E eu gosto de carne, não tenho nenhum problema com quem adere a esse tipo de dieta, mas falando cientificamente do ponto médico, existe algum dano à fisiologia humana que essa dieta vegana causa e também que precauções devem se tomar para seguir essa filosofia, vou dizer assim? Realmente está em moda a chamada vegana e a vegetariana, né? São diferentes, né? A vegana realmente é aquela que faz a ingestão de tudo, menos o que tem de origem animal, né? Tem mel não, tem ovo não, é de origem animal, né? Não vai usar, não usa nem casaco de couro porque realmente é do animal. Vixe, olha só a loucura que é isso aí tudo. Já o vegetariano não, ele então é na parte vegetariana, mas ele come seu ovo, ele toma seu melzinho ainda, né? Agora, o grande problema dessas duas dietas aí é o fundamento ligado à chamada vitamina B12. A vitamina B12, a cianocobalamina ou a metilcobalamina, ela tem então o que? A sua maior quantidade alojada onde? Em vísceras animais. É o fígado, né? Como você realmente é um vegetariano ou um vegano, você não come fígado. Essas pessoas normalmente têm um tempo de vida mais curto do que o habitual. Ou seja, a não ser que eles sejam orientados a fazer a suplementação B12, B9, B6, principalmente a B12.
E, de um modo geral, quando viram lá atrás que não faziam, as doenças eram drásticas. A carência de vitamina B12, ela leva a lesões cerebrais irreversíveis. Então, ela tem que ser suplementada rigorosamente. Tanto que se você tiver a oportunidade de ver aquela dieta de gladiadores... Eu tenho o documentário na Netflix. Mas aí acho que já é dieta vegetariana. Acho que mas eles, mesmo assim, ainda, eles orientam o uso, a suplementação com a vitamina B12. Eles explicam, né, que acho que a origem da vitamina B12 nem é de origem animal, né? Acho que é uma bactéria que produz isso. Justamente. Mas acaba sendo alojado no intestino do boi, né, realmente ela faz com que a vitamina B12 seja então produzida, é absorvida e é alojada no fígado. Né? Nós já não produzimos vitamina B12, porque o nosso é formado aonde? Lá no cólon. Ou seja, não serve para mais nada, ela é eliminada. Então você tem que comer víscera animal, que contém, veja bem, então, a vitamina B12, que tem que, quando você vê lá no laboratório é de 350 a 770, né? Hoje o mundo já pede que ela esteja no seu sangue em níveis acima de 1000, já estão falando em 1200, tamanha importância dela. De ação central, cardiológica, metilando o DNA contra os cânceres da vida e principalmente naquela homocistênica, quando você faz a dosagem dela, ela está muito elevada demais, com risco tromboembólico, você vai dosar a vitamina B12, a B9, a B6, elas estão muito baixas. Quando você corrige essas 3 vitaminas, você nota que ela desaba, você sai do risco tromboembólico, ameaçando uma doença cardiovascular e aí por diante, né? A importância disso. Então, eu já vi até alguns casos de anemia, né? Sim, a B12 e a B9, o ácido fólico, elas estão competindo ali realmente com o quê? Com a formação de glóbulos vermelhos, determinando e evitando as chamadas anemias perniciosas, que é uma anemia gravíssima, não é? E das pessoas que têm talassemia, você não pode dar ferro para ela. Você tem que dar então o quê? Essas vitaminas do complexo B, que é a B12, a B9 e a B6. Olha a importância desse complexo B. Você vê lá na Alemanha, na Europa, na Alemanha principalmente, eu vi trabalhos durante o meu curso, que antes de uma gravidez, faz o exame de sangue e checa. B12 baixa, B9 baixa, B6 baixa. Então é orientado para essa gestante utilizar essas 3 vitaminas por um determinado período. Quando você então usa essas 3 vitaminas para metilar o DNA do óvulo e do espermatozoide, quando ocorre uma fecundação, aí gera um bebê saudável, sem risco de aborto e malformações. Aí fala, você está pronto para engravidar. Esse é o protocolo, já orientado rigorosamente. Olha só a importância do ácido fólico, realmente numa pré-concepção. É para isso aí. Só que o ácido fólico, esse nome ácido fólico, a vitamina B9, ela é tóxica. O seu organismo, quando você toma ácido fólico, tem que ter uma enzima disponível no teu organismo, chama metileno tetraidrofolato redutase, que transforma o ácido fólico em metilfolato. Aí vendo? Só que 40%, 22% das pessoas heterozigotas não tem essa enzima, né? 18%, mais ou menos aí, homozigotas, não tem essa enzima. Então você toma o ácido fólico, ele continua o ácido fólico no sangue, que vai gerar agressões. Agressões, é toxicidade violenta. E lá na Alemanha eles usam no máximo de 0,4, dependendo de como tiver da dosagem, até 1 miligramas de ácido fólico, no máximo, nessa conversão aí. Nós brasileiros estamos usando 5 miligramas de ácido fólico direto, não na forma de metilfolato. Isso até alguns anos atrás. Já começou-se até agora a orientar o metilfolato e a metilcobalamina já trabalhada, já na fase ativa dela já. Caraca. Entendeu? E doutor, um assunto atual também, que, tem muita controvérsia hoje, né, do Covid. Fala, tem remédio, tem não sei o que, mas tudo bem. Mas hoje tem se provado níveis de vitamina D baixo acabaram também tendo maiores complicações, entre aspas. A vitamina D é uma coisa muito interessante, né? Porque primeiro que não é vitamina D coisa nenhuma, né? Você falou hormônio, né? É o mais potente hormônio esteroidal conhecido. Mas como hormônio esteroidal? Quando você então toma o sol, toma uma incidência dos raios solares no teu corpo, da nascente do sol até as 10 da manhã, está predominando no teu organismo o UVA. Vem lá do sol até a crosta terrestre, até você, o UVA e o UVB. O UVC que existe não chega na crosta terrestre. Mas de manhãzinha até as 10, mais ou menos da manhã, incide principalmente o UVA, que tem um comprimento de onda que chega a 400 de profundidade. Vai vendo? Das 10 da manhã até as 2 da tarde, já predomina o UVB, ultravioleta tipo B, cujo comprimento de onda é de 280, é bem menor do que o anterior.
Este primeiro de 400, que é o UVA, ele bate no teu corpo e penetra, levando a lesões, levando a estrias, levando a manchas e até o câncer, por incidência quando realmente muito intensa. Já então, nesse intervalo das 10 da manhã até as 2 da tarde, o UVB, no bater no seu corpo, no tocar o seu corpo, e a orientação é que você tenha 15, 20 minutos, é o uso do sol de forma inteligente, não é ficar fritando no sol o dia todo, cuja o comprimento de onda é de 280, então ele bate no seu corpo, e a orientação é ficar então com 80% do corpo exposto. Por quanto tempo? 15, 20 minutos, só é o suficiente, na pele mais clara. À medida que a pele vai escurecendo, você tem que aumentar o tempo de exposição, meia hora, 40 minutos, né? E aí por diante. Vamos colocar você, loirão aí, de pele clara. 15, 20 minutos, você ganha 20 mil unidades de vitamina D. Mas como? Quando essa incidência da UVB toca em você nesse intervalo aí, de 15, 20 minutos, a incidência desse raio de 280 de profundidade, ele bate na tua pele e entra, adentra, encontrando o quê? O vaso sanguíneo passando por ali, que tem então uma molécula que chama 7-dihidroxicolesterol. Olha o colesterol aí, hein? É o fundamento dele. Quando então esse raio toca essa molécula, ele se transforma no colecalciferol, já de imediato praticamente. Que quando ele passa pelo fígado, ele vai formar então o calcidiol, que é a 25-hidroxivitamina D. Sai dali, ele entrou no rim, ele vai formar no 1,25-deidroxicolesterol, vitamina D3. Essa é a vitamina D definitiva. Pelo rim, que é o calcitriol. Esse calcitriol agora, então, ele vai o quê? Acumular no seu organismo como vitamina lipossolúvel. A, D, E e K. A DEC. Então, ele acumula na gordura. Por isso que, então, o obeso tem que tomar, caso vá repor, maior quantidade de vitamina D, porque por ser obeso, ele tem que acumular mais na gordura para depois eliminar para suas ações. Bom, viram que lá na Europa, né, principalmente Suíça-Suécia, o índice de suicídio é muito grande. E não entendiam por quê. Foram estudar realmente a dosagem de vitamina D no sangue daquele povo, viram que está deficiente. 10, 12, 15, 20. Tá um índice e qual de que é suicídio. o recomendado? Assim? Hoje o recomendado realmente é acima de 60, 70. Né? E isso, para você conseguir, você tem que tomar sol todos os dias, esses 15, 20 minutos de sol. Mas quem que faz isso? Um dia está chovendo, outro dia não tem tempo, outro dia não tem luz. Outro dia não tem luz, então você tem que repor. Como lá a incidência de sol realmente, lá os raios solares são bem mais amenos do que realmente no resto do mundo, chegou a essa conclusão. Por isso que os alemães publicaram um trabalho fantástico aí. Na época de pandemia, viram então que muitos alemães morrendo, cuja vitamina D no sangue deles era deficiente, 10, 12, 15, 20 no máximo, e foi dito, hein, se antes da pandemia o ser humano tivesse com vitamina D acima de 60, 70, 80, provavelmente, nenhum ser humano teria morrido por Covid. 96% da população brasileira está com a vitamina D deficiente. Olha a importância da vitamina D no organismo. Só ela protege do teu organismo 10% do seu genoma. Mais de 3 mil genes por conta dela inteirinha. A vitamina D, que é então o mais potente hormônio esteroidal que vem do colesterol, ele age no seu rim fazendo com que a renina seja, ou seja, fazendo com que você elimine o sódio com mais facilidade. Ela age, veja bem, no diabético, favorecendo o quê? A tramitação total realmente da insulina, tratando diabético. Todos os cânceres, sem dúvida nenhuma, viram e estão publicando agora trabalhos e mais trabalhos que são dependentes, veja bem, da vitamina D em altas doses para evitar angiogênese, ou seja, para ter metástases desse câncer, veja bem. Então, ele pode então ser tratado e ele regride sem ter metastasização por angiogênese, formação de novos vasos. Então, a importância dela é vasta. Então, eu falo que agora todo mundo está suplementando, né, a vitamina D. E o senhor tinha me falado que você precisa ter outros componentes associados para você ter uma boa absorção dessa vitamina. Então, acho que o senhor tinha me falado da vitamina K2, K7 também, que tem a sua importância. E a vitamina A também, que acho que o senhor tinha falado, que eu praticamente não vi quase ninguém tomar associado com a vitamina D. É uma coisa bastante desconhecida, né? Mas está chegando lá. Então, a vitamina D, então, esse hormônio, quando você faz a suplementação dele, para chegar nos níveis ideais, 70, 80, 90, tem que estar associada à vitamina A
porque é a vitamina A que vai sensibilizar o receptor para a vitamina D chegar e agir. E tem que estar associada junto com a vitamina K2, tipo a MK7. Eu te falei que tem a vitamina K1, que é a filoquinona. Essa é a menaquinona, né? E tem a menadiona. Essa K2-MK7, ela então, desse 7, é o que pega então o cálcio e que leva para o lugar certo. Ou seja, você fez uso de uma vitamina D comum, que não tem essa associação. Além das propriedades que eu te falei da vitamina D, essa, não vou dizer que seja mais importante, mas é fundamental, é de fazer a absorção do teu cálcio, da tua alimentação daqueles dias para dentro da corrente sanguínea. É a vitamina D que faz isso aí. Ela vai lá, cálcio do intestino e joga no sangue. Bom, cálcio não tem GPS. Igual tem seu carro, você digita, veja bem lá, você vai então ser levado para o teu lugar, né, do destino que você quer, né? Ah, o cálcio não tem disso. Ele não tem GPS. Ele é vasoconstrictor. Se não tem GPS, ele fica à deriva e ele vai encostar onde? Nos tecidos moles. Ele vai calcificar as válvulas cardíacas, os vasos sanguíneos, o seu coração, o cérebro, ou seja, ele faz uma calcificação geral em tecidos moles que não é o lugar dele. Ele tem que ir para o dente, para o osso. Por isso que então descobriram. E essa vitamina K2, a MK7, ficou 70 anos lá no passado sem saber para que servia. É um dentista realmente de Cleveland, não me recordo o nome dele agora, que com a Florence, com a esposa dele, uma enfermeira, ele fez então, na época lá, diversas e várias visitas para indígenas, para o povoado, veja bem, que vivia isolado na mata, que não tinha alimentação, veja bem, do carboidrato. Então ele foi e colhia sangue desse povo, trazia para o laboratório e estudava aquilo tudo. Ele sabia que tinha alguma coisa diferente lá que ninguém entendia o porquê do que se tratava. Por isso que ficou então determinada como fator X. O nome da vitamina D, da K2-MK7, foi denominado como fator X. E foi descoberto há pouco tempo atrás, e aí então viram que ela era determinante para pegar o cálcio que estava no teu sangue e levava para o dente, para o osso, e o magnésio fazia a fixação dela. Aí entra um quadro bem complexo aí dessa dinâmica toda. Por isso que hoje você não pode tomar vitamina D. Ah, você está... Sozinho? É, por quê? Aí nem fala, mas você está tomando vitamina D e está muito alto no teu sangue, isso é perigoso. Se estiver sozinha, sim, é perigosa. Não é um nível de vitamina D, de dado, a D, que vai mostrar que você tem excesso de vitamina D, não. Se você estiver usando a K2 mais a AA, para você saber se você tem excesso de problemas no teu organismo dada a vitamina D, você tem que dosar o calciônico, você tem que dosar a ureia, a creatinina e a calciura de 24 horas para ver se você está tendo excesso de cálcio no teu sangue proveniente dessa vitamina D. Não usa a vitamina D sozinha, isso pode acontecer. Mas se estiver usando a K2 na dosagem correta e a AA, você nunca encontra excesso desses elementos no sangue. Ela está lá no dente, no osso, com perfeição. Esse é o trio. Nos lugares certos. Por isso é chamado trio de saúde de ouro de Harvard, né? Tá aí. Ô, doutor, e eu queria que você falasse um pouco mais de alimentos. Por exemplo, até um tempo atrás, condenavam o ovo como se fosse um fator que aumentava muito o colesterol. Muitos também subestimavam o senhor já me contou sobre o óleo de coco, sobre isso. Hoje, quais são os alimentos mais nutritivos e mais saudáveis que todo mundo tem que ter na dieta? Todo mundo tem que comer todo dia. Então, primeiro eu vou falar o que você não deveria, para depois falar o que você deveria, né? Legal. Então você vê, olha, dos alimentos, veja bem que você, nos dias de hoje, isso é quebra de paradigmas, né? Deverá saber que não tem que ingerir mais na sequência, vai lá. O primeiro deles hoje, por incrível que pareça, é o óleo vegetal, né? O óleo vegetal hoje é um antinutriente. Eu tenho que falar com cuidado disso aí, porque, né? Tudo bem. É aquela história, quando você pega um óleo vegetal e frita ele, utiliza ele em temperatura alta, né? E reaproveita, ele se transforma de cis para trans. Qual é o problema do óleo vegetal? O óleo vegetal, quando você aquece, né, e ingere, ele tem, por ser óleo vegetal, todo vegetal tem a vitamina K1. O vegetal tem a K1 acoplada nela, que é a filoquinona. Quando você aquece esse óleo vegetal, que tem a K1, essa filoquinona aí, ela vai se transformar em dihidrofiloquinona. Ela se transforma nesse elemento aí. Essa dihidrofiloquinona, ela pega o cálcio que está no teu corpo, circulante, e acopla, ela adere dentro das artérias, nas válvulas cardíacas, nos tecidos moles. Este é o problema dela. Aí é o grande problema, então.
Então, quando você vê placas de ateroma lá na horta descendente ou na carótida, não é colesterol que fez isso aí, é cálcio. Você está calcificando o teu organismo. Só que com o cálcio, como o colesterol é um tremendo anti-inflamatório, no passar por aí, ele olha e fala, opa, tem um processo inflamatório aqui. Ele acopla ali como anti-inflamatório. Só que o vilão da história não é ele, não. É como você chegar num incêndio, tá lá os bombeiros apagando o fogo, e você fala, esse cara botou fogo nessa casa, nesse prédio. O colesterol passou ali para limpar como anti-inflamatório. Achavam que era o colesterol. Hoje é provado realmente que é o cálcio. Então, que um comprimidinho de cálcio de 500 miligramas por dia aumenta em 600% de formação de placa de ateroma. Está condenado, não se usa mais cálcio. A não ser que teve a deficiência dele, você tem que repor o cálcio, aí você tem que repor junto o magnésio e junto a vitamina D, A e K2. Aí sim, aí você faz a suplementação correta, né? Então está aí realmente o pulo do gato ligado realmente a essa história aí do cálcio e do aproveitamento do organismo junto com a vitamina D. Entendi. Doutor, e para a gente terminar a nossa entrevista aqui, para a gente fechar com chave de ouro, você com mais de 40 anos de medicina, fez ginecologia, agora nessa onda de longevidade e nutrição, o que o senhor faria se você tivesse 18 anos novamente? Você faria medicina de novo? Você já entraria nessa onda de nutrição e longevidade? O que o senhor faria? Assim, né? Para você concluir o curso de medicina, tem que fazer os 6 anos, né? Terminar os 6 anos. Eu vou ser muito sincero hoje, hein? Eu terminaria o 6º. Como eu vi na pós-graduação, muitos colegas lá que tinham terminado a faculdade, o 6º ano, ele já fez o juramento dele e já entrou no campo da nutrologia, já não fez residência nenhuma, não fez mais nada. A especialidade dele é nutrologia, que é então a medicina chamada medicina da homeostase, né, da adequação nutricional, com homeostase, manutenção da homeostase e tratamento e prevenção das doenças relacionadas à idade. Isso é o conjunto. E junto com tudo isso aí sim entra de forma muito interessante o que é a parte hormonal, né? É a cereja do bolo. Se você não tiver com os hormônios no equilíbrio, em homeostase, você vai estar realmente deficitário com tudo isso aí tudo. Mas antes, só para te complementar rapidinho, rapidinho mesmo, os alimentos, veja bem, indesejáveis hoje, que seria este. O segundo, sem dúvida nenhuma, é o glúten, porque se eu for falar de glúten hoje, modificado, transgênico e envenenado pelo glifosato, aí é danoso. Terceiro, veja bem, é sem dúvida nenhuma o leite e os seus derivados, né? Leite e derivados, para falar aqui, dá 2 dias de barra de blá blá. Né? Que é então a lactose, que é a caseína 1, a 2, que não é nada que o organismo possa tolerar, né? Esse é o terceiro. Quarto são os carboidratos de um modo geral que eu te falei para você, né? No geralzão completo, que são os danosos no organismo dessa natureza. Você vê que eu não vou falar nem de refrigerante, né? Não vou tocar nesse assunto. Acho que já todo mundo sabe isso aí. Já dos alimentos hoje, tido como realmente de cima para baixo, tido como nutritivo, na escala descendente, sem dúvida nenhuma, o primeiro mais completo alimento do mundo chama leite materno. Já passamos dessa fase. O segundo alimento mais hoje indicado no mundo como um alimento que foi no passado contestado e agora voltou realmente com tudo é um ovo de galinha caipira. Não encontro dentro de mais do que, veja bem, tem dentro de um ovo em algum outro alimento. Ele é completo em tudo. Tanto que lá nos Estados Unidos, em Harvard, no setor da medicina, eles selecionaram alguns alunos que tinham um colesterol mais alto da turma. E foi dado para esses elementos aí 20 ovos por dia durante 30 dias. E depois foi dosado o colesterol novamente. Está normalizado. O ovo, clara e gema, tem então constituídos lá dentro, que se a gente for falar aqui, é a coisa impressionante. Principalmente da galinha caipira, né? A galinha, veja bem, então, de granja, tem um ovo que tem realmente tudo isso aí, mas em quantidade muito menor. Então, o ovo hoje ficou a base da vida de quem realmente está bem alimentado. O terceiro alimento hoje, tido como realmente nutricional e falado no mundo inteiro hoje, que onde predomina a culinária disso que eu vou te falar agora, em dietas, que é o coco da Bahia, água de coco, do coco, não da caixinha. O óleo de coco e o coco, a polpa, que é a chamada, né, a copra, chama de copra aquela parte branca, é onde predomina a culinária disso aí, não tem doença. Não existe doença. Tamanha a importância do coco que poucas pessoas ingerem, né, ou não tem nenhuma orientação para isso aí. Vastos capítulos informados, veja bem, no Google acadêmico, em tudo que você imaginar, ligado então ao coco e o óleo de coco, né? Esse é o terceiro. E o quarto alimento hoje mais citado no mundo como nutricional é a quinoa, né? Que é um grãozinho
Como o boi na Índia é venerado como se fosse um deus, idolatrado como se fosse um deus, lá não sacrifica de forma alguma, lá no Peru, nos Andes, quinoa é um grãozinho que é venerado, que é idolatrado, como se fosse um deus também. Tem 8 aminoácidos essenciais, tem os minerais todos para a vida. Tanto que a quinoa, quando você prepara, você não pode comer mais do que uma colher de sopa no almoço. É o limite, basta aquilo lá. Ela tem uma caloria enorme, tem todos os suplementos que você precisa em termos nutricionais dos aminoácidos essenciais. Quando eu falei essencial, porque o corpo não fabrica, você tem que buscar lá, né? Então olha a importância disso aí. Então a quinoa está aí realmente como igualzinho a arroz, você tempera ela, põe na geladeira e come uma colher de sopa todos os dias. Aquilo é fantástico, custa caro, mas é bom. Esse é o quarto. E o quinto alimento mais completo do mundo é o azeite de oliva extra virgem. Mas um azeite extra virgem português, né? Do Porto. Lá do Porto, lá da Europa, da Grécia, né? Cuja azeitona que foi espremida lá realmente e foi o caldo descendo e foi coletado, avaliaram 0,1% e embasaram ela o quê? Num vidro escuro. Se tiver vidro claro, entra a luminosidade e oxida ele. Esse é o azeite extra virgem, que é o ômega 9. Olha a importância disto no mundo, tal qual na medicina mediterrânea, são longevos, porque eles comem muitos peixes de águas, né, congeladas, que tem uma quantidade de ômega 3 enorme, Crustáceo. regado do quê? Do azeite extra virgem dele, que tem ômega 9 em riqueza. Isso é a combinação anti-envelhecimento e anti-doenças. Olha a importância disso. Lá em Okinawa, no Japão, são os mais longevos do mundo, né? É uma extensão de 1.000 quilômetros e tem lá 150 ilhas. E Okinawa é uma destacada pela alimentação deles. São os longevos de 90, 100 anos, 110 anos. Com esta alimentação em riqueza absoluta entre ômega 3, ômega 9, que são esses azeites usados no mundo inteiro. Então, esse então é o sexto. O quinto. E o sexto alimento mais completo que o mundo ofereceu e está em moda hoje chama-se turmeric. Nunca ouvi falar. Turmeric. Ou, agora você vai saber, cúrcuma, ou a curcumina, ou açafrão, falso açafrão. Por que falso? Porque o nosso é o falso açafrão, né? Eles falam que é, mas não é. O açafrão de verdadeiro, ou a cúrcuma de verdade, ela é indiana. Você vê a medicina ayurvédica indiana tem mais de 8.000 anos. A medicina, então, chinesa tem 5.000 anos. Depois vem a grega, depois vem a árabe, depois vem a medicina ocidental, que é a nossa, que tem 200 anos só. O que verificaram nessa história toda da medicina ayurvédica que nós vamos até hoje? É o povo que mais fuma no mundo e que menos câncer de pulmão per capita tem. Menos Alzheimer, menos Parkinson, menos doenças inflamatórias. Vocês não viram por que disso aí? Checar que na mesa dos indianos, desde há 8.000 anos, desde a vida intrauterina, eles têm um tempero na mesa que é da cúrcuma deles, cujo fator curcuminóide é 92%, a nossa é 60%, não serve. Mais um azeite dessa natureza que eu te falei para você, mais uma pimenta. Esse conjunto forma o curry, tempero comum falado por todo mundo aí. Só que eles comem no café, no almoço e na janta, desde a vida intrauterina, desde há 8.000 anos. Câncer não chega lá, porque isso inibe as 3 fases do câncer, inibe, e vai abrindo um leque enorme de doença anti-inflamatória. Portanto, é o anti-inflamatório mais potente do mundo, de forma natural, que poucos conhecem. E aí fecha realmente esse quadro dos que não devem, o que deve, aí sai um cardápio para você viver 100 anos sem ficar gagá. Ô, doutor, e uma frase para a gente resumir nosso bate-papo de hoje. Qual que é a frase do Hipócrates? Faça do seu alimento. Então Hipócrates, né, nasceu lá na Grécia, morreu na Tessália com 81 anos de idade, um filósofo, um grego inteligentíssimo, que dizia, você vê, naquela época viveu 81 anos de idade, que seja o seu remédio o seu alimento. E que seja o seu alimento o seu remédio. Eu estou falando em alimento, não de produto alimentício, que é o que nós estamos hoje diante dessa situação que não podemos fugir dele, está aí disponível. É isso aí, pessoal. Esse foi o bate-papo com o Melci Tonon. Se você quiser viver 200 anos, segue o conselho desse cara aqui, que ele está com 70 e vai mais uns 50 anos aí. E é um abraço, viu? Se inscreve no canal, curte e valeu!